Beleza, então, vamos mais uma aula, nossa terceira aula sobre o Teorema de Bloch, né? E agora, como eu falei no finalzinho da aula passada, nós vamos voltar ao Teorema de Bloch e nós vamos fazer a segunda prova. Então, relembrando, o que é o Teorema de Bloch? O Teorema de Bloch a gente pode resumir aqui embaixo, né? Ou seja, os estados possíveis para um elétron numa rede cristalina periódica, representado por um potencial periódico, tem uma propriedade de simetria muito bem definida, que é a função de onda são formadas por ondas planas multiplicadas por uma função com a periodicidade da rede, ou, né, que é uma implicação importante, se eu desloco a função de onda por um vetor da rede recíproca, a função de onda é multiplicada por uma fase que é elevado a ik escalar o r do qual foi deslocado. Né? Bom, muito bem. Então, vamos à segunda prova do teorema. Né? E essa segunda prova é o que a gente chama uma prova por construção. Então, a gente mostra que é possível construir a solução assim. Né? Você fala, para que a gente precisa de uma segunda prova? É porque, na verdade, ela é interessante porque ela revela outros aspectos importantes que a gente vai usar em capítulos futuros e em propriedades futuras das funções de onda de Bloch, ou dos estados de Bloch. Né? E o que a gente vai fazer agora nessa prova, ou nessa prova por construção, é usar as propriedades de séries de Fourier. Né? Então nós vamos começar impondo que as funções de onda soluções da equação de Schrödinger devem satisfazer as condições de contorno periódica de Born-von Karman. Então aqui a gente já começa incluindo as condições de contorno periódico de Born-von Karman. Né? Então, as funções de onda, elas têm que ser funções periódicas. Né? Porque se eu andar um certo número de parâmetros de rede numa direção, na outra e na outra, que fecha um cristal, toda a função de onda se repete. Então ela é uma função periódica. Se ela é uma função periódica, a gente sabe que toda função periódica a gente pode expandir em série de Fourier e nós vamos escrever então essa função dessa forma. Onde o Q aqui seria um vetor, por enquanto, é somente um vetor que representa os componentes, né, da minha série de Fourier. E no caso aqui eu estou usando a ideia das ondas planas, né? A soma de cossenos com senos. Né? Muito bem. Os vetores que, como eu já disse, né? Os vetores Q da série de Fourier, então, devem carregar as informações da periodicidade dado pelas condições de contorno periódico. O potencial também é periódico. Só que o potencial é periódico no período da rede, né? Nos parâmetros de rede. Mas pelo fato dele ser periódico, ele também pode ser expandido em série de Fourier. Mas agora os vetores de onda que entram são os vetores da rede recíproca, né? Então, eu vou escrever o potencial como sendo uma expansão, e agora eu vou usar o fato de que a rede recíproca é a rede periódica, né, correspondente à rede periódica no espaço direto, de forma que eu vou expandir em componentes associadas com os vetores da rede recíproca. Esse U de K que aparece aqui é uma constante e basicamente vem da expansão em série de Fourier e vem basicamente da integral do potencial, então, dentro de uma célula unitária, que seria qual é a componente que multiplica cada uma das componentes, né? Seria a intensidade que multiplica cada uma das componentes na série de Fourier. Muito bem, então se a gente sabe qual é, ou tem uma proposta para a função de onda e a gente reescreveu o potencial, a gente pode substituir tudo dentro da equação de Schrödinger. Então, aqui onde eu tinha o potencial periódico, eu vou substituir pela sua expansão. Onde eu tenho a função de onda aqui, eu vou substituir pela expansão. Eu esqueci de pôr aqui, mas já pus aqui embaixo. Aqui vamos abrir os termos, né? Então, esse primeiro termo aqui, o gradiente é em R, então e a soma é em Q, então eu posso passar para dentro. Aqui fica o produto de duas somas, né? E eu posso passar agora isso aqui para o lado de cá, porque eu vou ter uma soma em Q, passando para o lado de cá, eu posso juntar tudo aqui, né? Nessa somatória que está aqui, né?
aliás, desculpa, eu juntei aqui, né? Nessa somatória que está aqui, porque calculo o gradiente aqui, vai reproduzir E elevado a IQ escalar R, né? Com H2, desculpa, o gradiente não, né? O Laplaciano aqui vai dar IQ e depois cai um outro IQ, fica I quadrado, Q quadrado, né? I quadrado é menos 1, com menos dá mais, então fica H2, Q2 sobre 2M, menos a energia que multiplica aqui. Então, essa expressão aqui agora seria a equação que a gente tem que resolver. Né? Copiei para cá. Vamos dar uma mexida nessas duas séries, vamos fazer uma substituição. Vamos chamar K mais Q, que aparece aqui, ó, de Q'. Né? Então, eu vou ficar soma em Q, essa aqui se mantém, e aqui onde eu tenho K mais Q vai virar Q', então onde eu tinha uma somatória em Q, agora vai ser uma somatória em Q', onde eu tinha C de Q, fica Q' menos K, o de K não muda, então a gente tem essa expressão aqui. Aí você fala, poxa, mas aqui é uma soma em Q e aqui é em Q'. Mas essas somas em Q e Q' tem que varrer todos os valores possíveis para o vetor de onda na expansão. Né? Tanto faz sem Q ou sem Q', a diferença entre Q e Q' é só como se deslocasse a origem, né? O Q' é K mais Q, né? Eu fiz um deslocamento da origem. Mas tanto Q quanto Q' tem que varrer todos o espaço Q, digamos assim, possível, né? Então, eu sempre vou ter um termo do lado de cá que vai ser igual aqui, porque eu tenho que varrer todos os pontos, né? Então, a gente pode juntar essas duas somas e fica dessa forma, né? Eu basicamente troco Q' para Q aqui sem nenhum problema. E eu tenho, então, uma somatória em Q de uma coisa que multiplica E elevado a I, Q escalar R. Né? Isso tem que ser igual a zero. Aqui agora a gente vai usar uma propriedade importante que é o seguinte, o que a gente está dizendo aqui é que eu estou somando várias ondas planas com Qs diferentes. Né? Só que as ondas planas, elas são linearmente independentes. A gente sabe, são funções complexas que são linearmente independentes. Né? Então, não tem como eu somar ondas planas e isso aqui dá zero, a menos que cada um dos termos que multiplica as ondas planas sejam zero. E aí é interessante porque isso estabelece uma equação que vai relacionar para a gente os coeficientes. Lembra, quem são esses coeficientes aqui? Se a gente voltar um pouquinho, esses coeficientes são aqueles que entram, ó, na função de onda, né? Se eu souber quem são os Qs possíveis e quem são os C de Qs, eu tenho a solução para o meu problema. Então, o que a gente tem aqui ao final é uma equação que vai permitir determinar exatamente quem são os diferentes Cs de Qs. Né? Então, por isso que essa segunda prova ela é importante. Mas a gente não provou ainda. Mas já tem uma característica interessante aí, que eu posso trocar o problema de resolver a equação diferencial, a equação de Schrödinger, por resolver um sistema de equações. Porque o de K é conhecido, né? Eu preciso determinar para cada Q possível, eu tenho a energia e eu vou ter o C de Q. Né? Isso aqui é um sistema de equações. Eu tenho C aqui, eu tenho C aqui. Né? Muito bem, mas vamos em frente. Copiei para cá. Vamos mexer mais um pouquinho aqui. Nós vamos fazer uma nova definição de variáveis de forma que Q vai ser Kzinho menos K'linha. Né? Onde K'linha é escolhido de forma que K seja um vetor dentro da primeira zona de Brillouin. Então eu estou trazendo agora todos os Ks, escrevendo o Q em função de um vetor dentro da rede de Brillouin, mais, da primeira zona de Brillouin, mais um vetor qualquer da rede recíproca. Eu posso, né? É só uma redefinição. Eu sei que qualquer vetor no espaço K ou Q pode ser escrito em função de outro, desde que eu faça escolhas convenientes de K'linha. Né? Então, isso. No lugar de Q, eu vou pôr K menos K'linha. Por que essa substituição? Para começar a ficar com cara da proposta de Bloch, né?
que lá aparece ondas planas, E elevado a I, K escalar R. Então, a ideia é essa aí, né? É ficar parecido lá, né? Então, no lugar que tem Q, vai aparecer módulo, aqui, o que é o quadrado, módulo de K menos K' quadrado. Aqui tem Q, vai ser o C de K menos K'. Onde tem o C de Q aqui, vai ficar C de Kzinho menos K' menos Kzão, né? Por enquanto só fizemos a substituição. Agora, essa soma K aqui é uma soma que tem que ocorrer em todos os vetores da rede recíproca. Porque se a gente lembrar, essa soma em K aqui vem da expansão em série do potencial, né? Então, essa função periódica, o potencial, as componentes dele envolvem todos os possíveis vetores da rede recíproca, né? Então, e K' também é um vetor dentro da rede recíproca. Então, K' menos K é também um vetor da rede recíproca, né? Então, K' menos K é um vetor da rede recíproca. Então, aqui a gente pode fazer uma troca, sem medo de ser feliz, de K menos K' por K. Porque se K tem que varrer todos os vetores da rede recíproca, tem uma hora que vai passar por K' menos K. Não tem jeito. Ou por K menos K', né? Então, se a gente faz essa substituição, reescrevendo aqui, né? Nessa somatória, onde tinha K menos K', eu vou simplesmente substituir por K, lembrando que vai varrer tudo, né? Então, eu tenho que fazer a substituição correta aqui também, né? Então, aqui, H2 sobre 2M, do lado de cá fica igual, tá? Aqui, o que vai mudar é que vai ficar uma somatória em K, do de K menos K', ou seja, tem que estar relacionado com esse K' do lado de fora, e aqui o C de Kzinho menos K igual a 0. Muito bem, repetir aqui. E o que essa expressão diz para a gente? Então, para um dado valor do vetor de onda K na primeira zona de Brillouin, então, para cada K que eu escolher, o conjunto de equações acima, para todos os vetores Kzão do espaço recíproco, ele vai acoplar certos coeficientes, né? Tá vendo? Ó? Para um dado K, como o Kzão e o K', eles são vetores da rede recíproca, eu tenho só alguns conjuntos de coeficientes que vão se combinar, né? Recíproca acopla apenas os coeficientes da função de onda. Quais são? O C de K, que é quando K' é igual a 0, o C de Kzinho menos K, né? Tá aqui, o C de K menos K' e assim por diante. Ou seja, os coeficientes das ondas planas com vetor de onda que diferem de Kzinho por um vetor da rede recíproca. Olha que interessante, né? Então, para um dado Kzinho, os Cs possíveis são todos aqueles que diferem de K por um vetor da rede recíproca. Ora, mas os vetores da rede recíproca são conhecidos. Nós sabemos, se a gente sabe a rede direta, a rede recíproca é conhecida. Todos os vetores K da rede recíproca a gente conhece, que são combinações lineares do B1, B2, B3, números inteiros multiplicando B1, B2, B3, eu varro toda a rede recíproca, não é verdade? Então veja que tudo vai ficar em função do Kzinho, de quem é o Kzinho. Dado o Kzinho, eu sei já, para aquela solução, todo mundo que vai entrar na composição, né? Então essa é uma propriedade interessante. Assim, o problema original de determinar os coeficientes da expansão da função de onda se converteu em vários problemas, cada um para um determinado valor permitido de K. Então, se eu conseguir determinar quem são os valores permitidos de K, e a gente viu na primeira prova quais são eles, né? Para cada um daqueles, eu pego ele aqui e determino todos os Ks que são aqueles que entram na somatória, né? Que vai depender, obviamente, do formato, do potencial e assim por diante. Então, para cada um dos valores permitidos de K dentro da primeira zona de Brillouin, a gente, então, determina a função de onda por problema. Então, a solução para cada um desses problemas, por sua vez, será obtido por superposição das ondas planas que diferem de K por um vetor da rede recíproca, né? Então, essa segunda prova é interessante porque a gente avança um pouquinho na forma de se obter uma proposta de se obter as soluções quando eu souber quem é o potencial, né? Então,
aqui não dá para a gente fazer nenhuma conta porque a gente não sabe quem é o potencial. Se a gente não sabe quem é o potencial, a gente não sabe como é que é a decomposição dele, né, em ondas planas, que dá origem aos U de K menos K'. Né? Muito bem, então, como é que isso então prova o teorema de Bloch? Então, se a gente volta à expansão original, né? Se os valores possíveis nessa expansão para Q são K, que a gente descobriu foi esse, né? Quais são os valores que entram nessa expansão? É 1K, que é solução para a função de onda. Então, um daqueles valores permitidos dentro da rede recíproca. O próximo, pega um vetor da rede recíproca, subtrai, e assim vai, né? K menos K', K menos 2, K menos... e assim por diante, né? Então, a expansão vai ficar escrita como? Vai passar a ser agora uma função do K, vai ficar uma soma sobre todos os casões da rede recíproca, e usando o fato de que o Q, então, é K menos... Kzinho menos Kzão, né? E elevado a I, Kzinho escalar Kzão R, e veja que se eu agora tiro da somatória E elevado a IK escalar R, a gente tem quem do lado de cá? Essa função de onda tem exatamente a forma da função de Bloch. Se a gente identificar essa parte aqui como sendo o K de R, né? Então, outra vantagem da segunda prova é que a gente determina uma forma de calcular quem é aquela parte da função de onda que é periódica. Agora, a pergunta é, será que essa função U de K de R é periódica? O que eu tenho que fazer? Troco Rzinho por Rzinho mais Rzão. Se eu substituir aqui no lugar E elevado a menos I Kzão escalar Rzinho mais Rzão, então isso aqui vai dividir em duas exponenciais, mas K é um vetor da rede recíproca e R é um vetor da rede direta. Qual é a propriedade? E elevado a I, Kzão escalar R é 1, então eu reproduzo do lado de cá a função de onda, o K de Rzinho, então satisfaz a condição. Então, por construção, né, a gente mostra que a função de onda, que é a solução da equação de Bloch, né, da equação de Bloch com potencial periódico, é formado sim por uma onda plana vezes uma função que é periódica. E agora a gente tem uma forma geral ou genérica, né, de calcular quem é essa parte periódica da função de onda. Né? Então, com isso, a gente tem a segunda prova do teorema de Bloch, então está aqui, né? Como queríamos demonstrar, o famoso CQD, e a gente junta mais informações para quando a gente tiver que realmente determinar quem são esses possíveis estados para o problema. Beleza? Então, vou parar por aqui. Na próxima aula a gente vai ver algumas consequências importantes, então, desses dois teoremas e do que a gente viu até agora. Valeu, pessoal, até a próxima.